Olá, mais uma vez venho trazer a preciosa palavra do Senhor ao seu coração, na esperança e na certeza de que, movida pelo Espírito Santo, há de lhe trazer visão e sabedoria. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, em Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, que eu quero refletir, diz assim: Portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Quando Paulo escreve estas palavras à igreja, ele está preocupado justamente com um período onde está chegando gente com uma visão pagã. E isso faz com que algumas pessoas percam o foco do alto. O que é isso? Percam o foco de Jesus. Ora, ele vai dizer que se você ressuscitou com Cristo, significa você deixou a vida do passado e agora nova criatura é, como ele aponta à igreja de Corinto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Não podemos ficar presos ao passado de pecado, de paganismo, de idolatria e tantos outros pecados. Mas ele vai apontar que devemos olhar, pensar e fixar em Cristo, ou seja, nas coisas que são lá do alto. Buscar significa ter interesse em abençoar a própria vida. Buscar é adquirir, é encontrar mais e mais da palavra de Deus. Significa pensar na suficiência de Cristo ao nos resgatar do pecado e agora nos permitir ser filho. E agora o mundo espiritual nos tem um valor tremendo. E isso começa a trazer responsabilidade, porque pensar, viver, agir, fazer, obedecer. Estar em Cristo significa justamente isso, viver para Ele, obedecer a palavra dEle, viver para Ele. A vida é com valor quando estamos ligados a Cristo, por isso pensar, olhar e obedecer. Jesus vai dizer, eu sou a videira, então eu preciso estar ligado em Cristo 100% todo o tempo. Eu tenho dito e repito mais uma vez para você, o foco do inimigo é tirar o seu pensamento de Deus, o seu foco de Deus. E por isso, pensar com intensidade. Quantas vezes nós já perdemos o sono pensando em algum problema, em alguma dificuldade, ou até mesmo com algum sofrimento? Quando a gente pensa com intensidade, nós somos tomados 100% naquilo. Se você pensa 100% no seu problema, você vai ficar apenas com o seu problema. Mas quando eu penso nas coisas de cima, é impressionante, porque eu não fico preso somente nisso, porque eu receberei de Deus a orientação para que os meus próximos passos sejam dados com muita força para tudo. Então Paulo vai dizer que eu preciso pensar e obedecer. A necessidade de buscar, estar com muita convicção de que naturalmente Deus vai me dar. Então eu preciso buscar as coisas de cima, eu preciso buscar as coisas de Deus, porque elas não vêm naturalmente, eu ficar parado esperando, mas ela vem ao meu encontro. E Paulo vai tratar que isso é uma batalha na nossa mente, no nosso coração. Isso deve ocupar o nosso pensar. Isso deve ocupar a nossa meta, o nosso objetivo, e não permitir que o inimigo ponha em nós, permita que algo venha do inimigo para nos fazer pensar em outras coisas que não são de Deus. E às vezes ficamos presos
algum problema e não pensamos em Deus. Quando eu penso e busco mais de Deus, eu estou sendo revestido mais e mais. Paulo vai dizer aos Efésios, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais resistir e resistir também no pensamento. Paulo se preocupou tremendamente com a igreja, pelo fato destas pessoas. E quantas pessoas têm se aproximado de nós com pensamentos que não são de Deus. Pessoas que trazem mentalidades que não são espiritual. Mentalidades que são puramente material e mundana. Então, hoje eu quero convidar você a pensar em Deus, a buscar Deus, a viver intensamente Deus na sua vida. Seja para fazer a obra, para caminhar com alguém que faz a obra. Paulo deseja que os crentes sejam firmes. E esse é o objetivo também da minha palavra, que nós sejamos firmes, porque quando eu penso, quando eu busco, quando eu clamo, quando eu estou com convicção, eu me firmo cada vez mais no Senhor, porque eu sei em quem tenho crido. Não é com informações. Pessoas vêm com informações de todos os lados em que não são espirituais, não nos fazem caminhar para uma direção que vai agradar ao coração de Deus. Quando eu penso, eu me dedico. Então eu quero convidar você a pensar em Cristo, a pensar nas coisas que tem do alto. E quando eu penso, eu falo. E quando eu falo, eu tenho a ação, eu estou agindo. Então pensar é falar, é agir. Quando o meu coração está cheio de alguma coisa, é sobre isso que eu falo. Quando a minha mente está tomada por alguma coisa, é sobre isso que eu quero falar. Você já conversou com alguém que vive com doenças? Só fala de doença. Já viu pessoas que estão pensando nos bens materiais? Elas só falam de dinheiro, só falam de conquistas, não querem outro objetivo. Mas quando você fala com pessoas espirituais, essas pessoas estão falando da palavra, estão falando de orar, estão falando de ir à igreja para servir, estão pensando nas coisas de Deus, estão pensando na obra do Mestre. E quando nós estamos focados nisso, quando nós estamos pensando nisso, é disso que nós falamos também. Eu queria muito que você pudesse pensar nas coisas de Deus, falar das coisas de Deus. Você pega pessoas que estão numa vida promíscua, elas só falam de coisas horríveis, de pecados, de orgias, de bebedeira. Mas quando nós falamos do mundo espiritual, eu lido com as coisas de Deus. O que você tem pensado? O que você tem falado? Eu quero que você peça a Deus para te dar força, para você pensar somente nas coisas de cima, porque você é nova criatura, você é de Deus. E se você é de Deus, pense nas coisas de Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe e que você pense somente em Deus e viva intensamente para Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque somos novas criaturas e precisamos ter o foco, pensar nas coisas de cima, pensar nas coisas do reino. E eu oro por este meu irmão, por esta minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal e compartilhe com outras pessoas para se inscreverem também. Deus te abençoe.